Copa do Mundo, lá no começo. 1800. Lá em 1800. Vamos sortear quem chama o André Galindo com a informação da seleção brasileira, ou você não é adepto de sorteios? Eu não sou adepto de sorteio, vou chamar você. Tá bom. André Galindo, boa noite, bem-vindo ao Seleção Copa. Tudo bem por aí, amigo? O que você nos conta da seleção brasileira? Rizek Barreto, boa noite para vocês, para todos que nos acompanham. Que mesa pesada, hein? Que convidados. Um prazer falar com vocês. Já estamos nas primeiras horas da segunda-feira, 25 de junho, 2h15 da manhã aqui em Sochi, temperatura de 21 graus, bastante agradável. Falar um pouco sobre o que aconteceu com a seleção neste domingo. Foi o primeiro treino com reservas e titulares, então já a primeira atividade no conjunto à disposição de Tite, já pensando no jogo contra a Sérvia. Lembrando que 2 atletas não participaram das atividades e nem vão viajar para Moscou. O lateral direito Danilo e também o atacante Douglas Costa. A dúvida inclusive sobre se Douglas Costa, em um caso de o Brasil avançando, terá ainda a possibilidade de se recuperar a tempo devido à lesão muscular na coxa ali no fim do jogo contra a Costa Rica. O treino hoje, desses que participaram ali, no momento em que os jornalistas estiveram no treino, muito tranquilo, de muitos sorrisos. Há inclusive uma imagem interessante de um torcedor, provavelmente estrangeiro, que ficou ali querendo acompanhar de um barranco, mas aí um segurança foi lá e educadamente o convenceu a sair dali. Os jornalistas também são convidados depois de 20 dúvida, mas uma informação apurada pelo repórter Eric Faria, e já vai ser interessante ouvir todos na mesa sobre isso, é de que após o treinamento, o Tite conversou longamente com o Fred. O meio-atacante Fred, ex-Shakhtar Donetsk, e agora do Manchester United. Então essa conversa aí pode ser reveladora, até porque a gente tem uma dúvida, ou o Tite poderia ter uma dúvida, já que o William foi substituído no intervalo. Douglas Costa foi muito bem no segundo tempo contra a Costa Rica, mas Douglas Costa se machucou. Então fica a dúvida aí sobre a definição da equipe que vai enfrentar a Sérvia na quarta-feira. O lateral direito Fagner conversou com os jornalistas e também deu um pitaco questionado sobre isso em relação à formação da partida contra a Sérvia na quarta. Vamos ouvir o Fagner. E com relação a substituto não foi falado nada, né? Mas eu tenho certeza que quem entrar na posição ali vai dar o seu melhor, vai fazer o melhor para que a seleção continue forte, né? Então isso nos deixa bem tranquilo. Então, Barreto, Rizek, querendo ouvir aí os amigos em relação a essas possíveis dúvidas do técnico Tite, já pensando na formação na quarta-feira. Não é comum o Tite não anunciar time. Não. Isso começou um pouco aqui na Copa do Mundo, já no caminho para a Copa. Ele, depois do segundo amistoso, disse que estava satisfeito e tal, mas que a cabeça ainda estava na vitória, que ele ia falar mais para frente. Já não era isso, já não era um hábito dele, né? E aqui durante a Copa ele tem sido um pouquinho mais reticente nessa questão de confirmar o time. Até porque ele foi traído também com a lesão do Danilo, né? Nos momentos antes do jogo contra o último jogo, contra a Costa Rica. E agora? Ele anunciou o time e teve que mudar em cima do... Acho que ele não tem necessidade de ficar anunciando o time. É lógico que todo mundo gosta, né, de saber o time. Ele criou o hábito, né? Ele criou esse padrão, a gente se acostumou. Mas espera na véspera, porque ele anuncia 3 dias antes. O Tite costumava anunciar no momento que ele definia, ele anunciava, entendeu? É a Copa do Mundo, amigo. Eu não acho que ele tem nenhuma obrigação de fazer isso. Só estou dizendo assim, a gente se acostumou. Pode acontecer muita coisa até lá. Vocês acham que ele pode mudar? Eu achei que a possível modificação seria com o Douglas, que entrou realmente muito bem. Mas o Douglas não pode. Machucado, né? Então, não pode. Renato Augusto? O Galindo trouxe a informação do Fred também, né? Que é um jogador... Acho mas aí o Fred ou o Renato no lugar do William ou no lugar do Paulinho? No lugar do William, voltando à formação original das eliminatórias. E tirar o Coutinho do lugar que está jogando bem. E ontem o Sidorf também levantou aqui uma coisa importante, o psicológico do William. Sim, o que você diz para esse jogador se tira do time e muda o esquema? Mas peraí, gente, tem uma informação aí que a gente está passando batido. O time titular do Tite, original, tinha Casemiro,
Renato Augusto, Paulinho. Mas é quando? Ele terminou as eliminatórias com essa formação. Mas quando terminaram as eliminatórias? Quando? O Renato Augusto se machucou. Só por causa disso ele mexeu no time. Tá, mas já tem fato novo depois disso. O lado esquerdo da seleção brasileira, com o Coutinho aproveitando a marcação em cima do Neymar, ficou muito forte. O que eu quero dizer é o seguinte, trio. Na minha opinião, estamos especulando. O Galindo perguntou pra gente, porque nem eles que estão cobrindo a seleção brasileira lá no dia a dia têm informação. A minha especulação, porque a gente não tem essa informação, é de que o Tite ainda está pensando, porque se você pensar na história do Tite, quando ele tem o time, ele divulga. O Tite trabalha assim há muitos anos. Quando ele tem o time, ele divulga. Ele pode estar ainda decidindo se ele escala Renato Augusto, mas se ele volta com que ele está ainda decidindo. A questão do Willian é importante. Não, você que falou isso que tirou do Danilo tem muito sentido. Que já divulgou o time. Danilo se machucou, não pude jogar. Então, peraí, tem mais 2 dias, depois eu anuncio o time. Não, e a questão do Seedorf levantada em relação ao psicológico do Willian, se ele troca o Willian pelo Douglas Costa, ok, o Douglas então melhor, está na mesma posição e tal. Se ele pensa numa terceira pessoa, ou no Renato Augusto, ou no Fred, aí mexe no psicológico do Willian, falando assim, pô, eu realmente estava mal, porque ele está me tirando, ele não tem o meu substituto natural. Especialmente quando o Willian foi muito importante nas classificações, né? Então eu acho que é um jogador para recuperar. E não jogou tão mal, não. Não. Também não, eu também acho. Também não. O Galindo jogou a bola aqui na nossa mesa. Vamos pegar a bola e devolver para ele? Galindo! Será que ele domina bem? Será? Eu acho que não, que nem vocês, mas ele vai se esforçar aqui. Eu vou devolver a bola para você e quero saber qual é a sua aposta de repórter. Você que está aí no dia a dia acompanhando a seleção. Qual é a sensação da rapaziada que cobre o dia a dia da seleção? Olha só, Rizek, domino muito mal, mas vou tentar debater, arredondar essa bola com esses craques aí. É o seguinte, era o Fernandinho titular até agora há pouco, né? Os amistosos que a seleção realizou na Europa, que consolidaram a ideia do Tite de vir com esse quarteto mais ofensivo e a escolha pelo Felipe Coutinho. Eu tô com o Pet quando se questiona, será que vai mudar a posição em que Felipe Coutinho, que foi eleito o melhor jogador nos Jogos do Brasil, tanto contra a Suíça quanto a Costa Rica, pensando nessa mudança aí para o jogo contra a Sérvia? Eu acredito que não. A minha impressão inicial, e eu penso que da maioria que está aqui acompanhando de perto a seleção brasileira, é de que os 11 que vão iniciar contra a Sérvia serão os 11 que começaram o jogo contra a Costa Rica. Isso com o Willian de titular. Essa é a minha impressão daqui. Há um outro questionamento que eu acho sempre interessante e relevante trazer, porque a Sérvia tem a média de altura mais alta entre todas as 32 seleções que disputam o Mundial. Média superior a 1,85 m. E o Brasil é apenas a 10ª, média de 1,80 m. O Brasil tomou muito poucos gols na era Tite. Foram 6 gols, mais 5 com bolas aéreas. Até o Fagner foi questionado sobre isso também. Essa situação sobre a altura até gerou a possibilidade. Será que o Marquinhos não poderia ir ali na lateral direita? Marquinhos, zagueiro que já desempenhou essa função também pela direita, não poderia ser uma alternativa aí, pensando nesse jogo da Sérvia? Enfim, mais um pitaco aí para esse debate, amigos. Pô, devolvi a bola e ele trouxe mais uma dúvida aqui pra gente, cara. Pra mim, não. Não? Pra mim também não. Porque Fred é mais alto que o Willian? Porque é muito alto, não. Marquinhos também. Marquinhos também não é alto, é muito bem de cabeça. É outra coisa, é zagueiro, mas vai jogar com zagueiro? Não, e ele não vai improvisar um zagueiro na lateral. Pensar nessas coisas em 2018 é uma coisa... Sabe com quem que eu tô preocupado? Fala, estranha, porque o Barcelona são todos pequenos e ninguém pensa o adversário quanto mide. Eu acho que é uma vantagem, né? Porque se os caras são menos ágeis, aí o Brasil vai ter uma vantagem de ter caras mais rápidos, mais ágeis. O Brasil não pode pensar de estar defendendo tanto. Primeiro, até a bola. A grande preocupação é a defesa. O Brasil tem que pensar em jogar. Claro, mas o Brasil vai ter mais bola que os caras. Então, por que preocupar colocar um cara que tem, não sei, uma altura, depois não chega nunca no nosso gol? E Sérvia tem jogadores altos e fortes, isso é verdade, é fato. Mas não tem velocidade. Isso que ele está dizendo é muito importante, da agilidade e velocidade de jogadores do Brasil que são mais leves, leva muita vantagem em cima de uma zaga grande e forte que tem a Sérvia. Sabe o que eu estou preocupado? Diga, Roger. Eu não vejo o jogo com a Sérvia como preocupação. Acho que a seleção brasileira vai se classificar. A minha preocupação é o cartão amarelo do Coutinho e do Neymar. E o Douglas Costa fora. São 3
peças importantes. Imagina se a gente perde Neymar e Coutinho e não tendo Douglas Costa num jogo de oitavas de final contra uma Alemanha, se a Alemanha classificar em segundo e a gente classifica em primeiro. São desfalques importantíssimos. Então eu acho que o Tite tem que trabalhar muito bem o emocional, tanto de Neymar quanto de Coutinho, para que eles possam no jogo administrar essa questão dos cartões. Porque eu não consigo enxergar a seleção sem esses nossos dois craques. Não vai ser mais fácil, né, essa vez, né? Depois que soltaram, ganharam. Tomara, Eu né? acho que era muita frustração também, que não chegava nunca esse gol, né? Sidorf, tem um dado, a gente é muito crítico sempre com a seleção brasileira, mas tem um dado que eu acho que é importante de mostrar, que é o número de finalizações nessa Copa. Foi um dado hoje divulgado pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, que mexe muito com estatística, e eu coloco na tela para vocês. O Brasil é a seleção, entre todas da Copa do Mundo, que mais finalizou nas 2 rodadas. Isso mostra que o time criou. São 43 finalizações contra 41 da Alemanha. Curiosamente, 2 times que não ganharam os 2 jogos. Mas surpreende essa informação? Não, pra mim... Eu me lembro do Brasil bombardeando a Suíça no segundo tempo e bombardeando a Costa Rica no segundo 20 tempo. finalizações, eu lembro com 11 no gol e 9 fora, se não surpreende, fora do no gol mínimo, contra a Costa Rica. É algo Contra a interessante, Suíça, eu não porque lembro. a Bélgica, que marcou 8 gols, ao contrário do Brasil, tem 38 finalizações. Que dominou esses jogos. Quando finalizou, fez os gols e ficou tranquila, né? A Alemanha, por exemplo, também precisou bombardear. O México, ela nem conseguiu tanto, não chegava. Agora, o jogo da Suécia deve ter tido um peso muito grande. E olha o meu Marrocos aí, ó. O melhor time... 29 finalizações, 0 gol. Que eficiência. O melhor time eliminado com 2 derrotas na história das Copas, Marrocos. Não é E verdade, a Sérvia, quanto tem? A Sérvia não tá entre as Bota aí mais... pra mim, não importa, eu quero saber. A Sérvia, eu te falo. Que é a Sérvia? Chama o VAR. Cara, a Sérvia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho as 16 primeiras e a Sérvia não está entre elas. Então, Perdeu. fica só no VAR, você vai conseguir. Não, só confirma Pede a que revisão. não criou tanto. Não está entre as 16 primeiras. Fala, Galindo! Não, sobre finalizações é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. O lado negativo dessa história é o baixo aproveitamento do Brasil, né? Só falando no caso de Neymar, por exemplo, que foram 6 finalizações contra a Costa Rica, 3 para fora, 3 em direção ao gol, 2 o Navas fez, e ele, 2 o Navas fez a defesa e ele conseguiu marcar.